Bom dia, mano. Olha, vou te mandar este áudio de modo a gerar uma melhoria na proposta de trabalho que vocês têm, vocês são líder, e também de modo a melhorar alguma coisa dentro da sociedade, dentro da comunidade estudantil. Bem, é sobre que isso aqui também vai ser uma demonstração daquilo que eu tenho como conhecimento e esforço, daquilo que eu venho tendo no percurso acadêmico. Olha, eu acho que vocês devem mudar muito a temática daquilo que vocês trazem em relação aos temas. Porque se vocês querem trazer uma perspectiva que traga melhoria na sociedade sobre aquilo que as pessoas passam, tem que saber um pouco de quais são as fontes e quais são os motivos pela qual acontecem tais coisas. Por exemplo, o tema que vocês trazem, e eu não vou participar não porque estou a negligenciar esse tema, mas é sobre a depressão e a ansiedade. Eu acho que vocês deveriam sentar em uma mesa e tentar buscar o que causa, o que está na causa disso. E também não é negligência do meu trabalho. Eu escrevi um livro, Pressão Emocional, e antes disso eu escrevi um artigo que fala sobre, depois disso escrevi um artigo que fala sobre o processo de formação da criança ou do jovem. E eu martelei muito minha cabeça tentando descobrir o que é a vida. Me apareceram 2 pontos ou 3 pontos importantes. A criança, quanto criança, ela nasce, primeiramente vê a mãe, depois espera brincar e depois de brincar, comer e dormir. Esse é um fator importante para a criança ter um dia ótimo. O adolescente ele acorda, pode não ver a mãe ou como vê, ele vai para a escola, da escola espera ter boas relações com os colegas, depois de boas relações ele volta, come, dorme. O jovem, o que ele faz? O jovem acorda, pode ver a mãe ou não, vai para a escola, depois de ir para a escola espera ter boas relações na escola, se tiver uma namorada espera ter uma boa relação com a namorada durante o dia e voltar, dormir, comer, dormir. Se tiver emprego, talvez o emprego. O adulto, o que o adulto faz? O adulto, ele volta a ser como se fosse uma criança. A criança acorda, vê a mãe. O adulto não. O adulto acorda, se for casado, olha para a esposa, espera ter um bom relacionamento com a esposa antes de começar o dia dentro de casa. Depois, boa relação no trabalho. Depois do trabalho, volta, dorme. Tiver filho, um bom relacionamento com os filhos e dorme. O idoso, o que o idoso faz? O idoso acorda, olha a família, depois de olhar a família, senta, dorme, come e dorme. São 4, 5 pessoas aqui. Nós vamos encontrar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. Para eles tiverem um dia ótimo, um bom dia, eles têm que ter esses 3 aspectos dentro do seu dia, que é para a criança, uma boa relação com a mãe ao acordar e uma boa atividade, que é a brincadeira que ele vai ter depois da refeição e dormir. Para o adolescente, ele tem que ter uma boa relação em casa antes de sair para a escola, uma boa relação na escola, e na escola está dentro também da atividade que ele tem como estudante, e depois um bom relacionamento com os amigos e voltar a dormir, comer e dormir. É um processo repetitivo para o jovem semelhante. O jovem acorda, um bom relacionamento em casa também não é muito importante, porque ele já teve isso quando criança. Ele espera ter um bom relacionamento na escola, fazer a sua atividade na escola, depois de fazer a atividade da escola, ir para casa, fazer o que quiser fazer, assistir, ok, e dormir. O adulto que trabalha, ele espera acordar, ter um bom relacionamento de manhã com a família, que é a família dele, que é a esposa, os filhos. Depois, bom relacionamento no trabalho, que são suas atividades. E dormir, voltar a comer e dormir. O idoso, ele espera ter um bom relacionamento no dia. É a única coisa que ele espera. Ele acorda e a atividade que ele faz é sentar e dormir. E dormir semelhante. Então, para que um dia de uma pessoa corra bem na sua totalidade, tem que ter envolvido 2 fatores: relações e atividades. Relações e atividade, e o resto são coisas inerentes à vida, como comer, outras coisas, no entanto. O que é que eu quero chegar com isso? Quando uma pessoa, nós vamos falar sobre a depressão é um excesso, podemos considerar como um excesso de passado. O que é que está na causa disso? Quando uma pessoa teve uma infância não muito boa, é um possível fator de trazer depressão no futuro ou no presente.
Quando a pessoa teve uma infância tão boa que o seu presente não seja agradável para ele naquele momento, também é um dos fatores que lhe tragam, podem lhe trazer depressão no futuro. Como é que isso acontece? Vê, são fatores importantes. Olha aqui. Alguém que teve uma juventude, uma infância, não respeitou esses fatores que é a relação e a atividade, e chega no presente, ele vê que aqui há falta daquilo no seu passado, ele possa ter remorso do seu passado, pode também ser um fator que lhe causa depressão. Quando alguém teve uma infância tão boa e tão agradável que o seu presente não seja tão agradável assim, não seja tão bom, vai também se tornar um fator importante para ele se apegar ao passado e lhe causar depressão. Como é que se evita isso? Isso também vamos entrar no campo da ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa que a gente espera do futuro, é uma expectativa que a gente tem no futuro. Quando você aproveita tão bem o teu presente, você não tem motivo de ansiedade. Quando você, o teu presente não está a ser tão bom e você fica na esperança de que o futuro seja melhor, você também possa te causar um motivo de ter ansiedade no futuro. E quando o futuro que você tem expectativa de que seja assim tão bom e no fim, e lá no, quando você chega no tal presente não se torna tão bom assim, pode se causar um motivo de ter estresse. Por exemplo, quando, vamos dar um exemplo de depressão. Duas famílias, uma pessoa que nasceu numa família pobre, não teve condições financeiras com o pai, ele pode ter remorso do seu passado quando estiver no presente e pensar que a vida foi injusta para ele, então ele tem trauma do seu passado, ele possa lhe causar depressão. Outra pessoa que teve uma infância boa, uma juventude boa e seu pai teve bem, e no presente o seu pai quebra e as coisas não sejam assim tão bom, e ele quer ter aquilo que ele teve no passado novamente, e ele vai se apegar ao passado, possa lhe causar também um motivo de depressão. São dois fatores diferentes, mas que levam ao mesmo objetivo, que é a depressão. Como você vai evitar isso? Olha, como você vai evitar isso? Olha, a gente nasce em realidade diferente. Alguém que nasceu numa realidade pobre, quando está no presente, eu acho que a expectativa dele não é que o presente melhore de uma maneira mágica, mas sim de que algo aconteça como se fosse a realidade dele sendo a mesma aquela, porque o ser humano não foi uma pessoa que foi criada para ser sozinho, porque se você for sozinho vai pensar que a vida que você tem é como ela é. Então, o que é que faz as pessoas apanhar a depressão em relação àquilo que eles nunca tiveram no passado? As referências que eles têm no presente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que atualmente, no passado eu não tive uma vida boa por se estar, eu cresci no mato, então no mato eu não estou habituado a ter aquela vida e está tudo bem. Quando eu chego para uma realidade em que as pessoas me mostram que o normal antigamente é ter aquilo que eu não tive, eu posso causar depressão e ter remorso do meu passado. Por quê? Porque eu passei dificuldades que antigamente essas dificuldades para mim eram como se fosse normal, mas para os outros não era normal. Então a pessoa pode ter um motivo de, então, o que aconteceu comigo foi injusto, porque eu não vi aquela realidade como algo, era algo como que me foi apresentado. Eu conheci a vida como daquele jeito, mas quando você conhece um referencial novo que te mostra que você poderia ter mais do que aquilo que você teve, pode te causar um motivo de depressão, talvez, podemos considerar assim. E outros pontos é quando você, para outra realidade, que você vem de um background de pessoas ricas, de pessoas que têm condições, e no futuro as pessoas quebram, o pai morre, uma coisa desse muda, você pode te causar um motivo de ter depressão no futuro. Por quê? Porque você vai pensar que o normal para mim é ter aquilo que eu sempre tive. E quando você perde todos esses privilégios, você se apega ao passado, porque o passado sempre foi melhor do que o meu presente. Então você não cresce na vida na perspectiva de querer se moldar, de querer se esforçar para ter aquilo que tem, porque você sempre teve aquilo ali. Então pode ser um motivo de te causar depressão, talvez. E outro motivo é que da ansiedade. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que está na faculdade e ele anseia muito terminar a faculdade e conseguir um emprego. Eu estou aqui e eu digo, meu futuro, quando eu terminar a faculdade, eu vou ter emprego, vou ter uma namorada, vou casar e vai dar tudo bem. Você tem uma expectativa do futuro. Você fica ali, então vou me esforçar, eu vou estar tudo bem, mano, tô dando duro. E acontece que quando você chega no próprio futuro, você encontra
que as coisas são diferentes, as dificuldades aumentam e você não consegue aquilo que você expectou no passado ou no presente atual. Então, quando você chega lá naquele presente e você vê que as coisas não acontecem do jeito que não estão acontecendo do jeito que eu imaginei que ia acontecer, pode ser um motivo de frustração já. Mas no momento em que você expectou ter aquilo, tipo, eu estou imaginando, não, daqui a um ano eu vou terminar a faculdade, eu vou ter emprego, eu posso estar com a ansiedade de querer estar no próprio futuro. A ansiedade pode ter me levar lá e a ansiedade pode me fazer não respeitar as etapas e o processo do presente, porque eu já quero estar lá, exercendo aquela função, me vendo trabalhar, me vendo se esforçar e pode ser um motivo de você atropelar o processo, de você não aproveitar o presente tal como ele é. Então você entra num processo de ansiedade que te leva a querer estar no futuro sem ainda ter concluído as etapas do presente, porque o presente, para se chegar num determinado ponto, nós temos que cumprir uma etapa, que é o processo que se respeita. E quando você chega naquele exato momento e você vê que as coisas não acontecem do jeito que você queria, aí as coisas mudam, porque o background está totalmente diferente. Você vê que o fundo já não é mais aquele que eu imaginei. Então, as coisas mudam e você chega a ter que não mais de ansiedade, porque a ansiedade você tinha antes, agora você chega a ter estresse do próprio presente, você fica estressado, porque as coisas não aconteceram como eu queria que acontecessem, e pode te querer te causar ainda mais um outro fator, que é a depressão, te fazer voltar no passado, tentar corrigir aquilo que você não fez quando tinhas tempo. Então, são coisas similares. Mas, para a nossa sociedade, o que você deve entender nessa sociedade para perceber que as coisas não são assim como a gente esperou? Porque há pessoas que têm depressão por terem um passado errado ou por terem um passado muito bom. São coisas diferentes, mas que levam ao mesmo motivo. E há pessoas que têm ansiedade por não gostarem do próprio presente, porque eu tive um passado ruim, eu não estou gostando do meu presente, então eu quero estar no futuro já, porque eu sei que o futuro as coisas vão melhorar. Ninguém tem garantia de que o futuro vai melhorar, as coisas no futuro vão melhorar. Ninguém tem garantia disso. Mas o pensamento que te leva aqui a pensar que o futuro vai melhorar pode te causar ansiedade. E quando você está no futuro e as coisas não melhoram, você pode querer ter estresse do próprio presente. Então sempre tudo vai acontecer no presente. No presente você pode ter ansiedade, no presente você pode ter depressão, no presente você pode ter estresse. E são tudo fatores de atropelar alguns processos da vida, que é aquilo que eu falei. A criança tem que ter boa relação com a mãe na brincadeira. Se não tiver isso, também pode causar problema no futuro. O adolescente tem que ter uma boa relação em casa, na escola e na sociedade. Se não tiver, pode lhe causar problemas no futuro. O jovem tem que ter boa relação em casa, na escola e com a namorada. Se não tiver, vai lhe causar problemas no futuro. E o próprio futuro, que é o presente do adulto, ele tem que ter uma boa relação em casa, com a esposa e, consequentemente, no trabalho, para não lhe causar problema no futuro, que o futuro dele é a velhice, para não viver com remorso, para não viver estressado e sentado. Nós isso tudo já conhecemos. Um fator importante é que isso já conhecemos. O que nós temos atualmente na sociedade são pessoas inteligentes que têm conhecimento e sabem como essas ações funcionam e sabem como resolver isso. Nós sabemos. Mas nós temos que entender a causa disso. É por isso que eu não gosto de trazer mais problemas relacionados a isso. Porque nós sabemos o que é depressão, nós sabemos o que é ansiedade, nós sabemos o que é estresse, nós sabemos como lidar com isso muitas das vezes. Mas nós não sabemos o que nos leva a isso. Nós não sabemos o que nos leva a isso, como ressignificar isso. É por isso que eu vejo muito na perspectiva de mudar a temática dos temas que as pessoas trazem para a sociedade. Você sabe que o Estado muitas das vezes não facilita, o Estado angolano, não facilita para você ter um presente agradável. O Estado muitas das vezes não facilita para que você tenha um futuro agradável. A tua situação atual muitas das vezes não facilita para que você tenha um futuro, um presente agradável. E isso te causa depressão, ansiedade e estresse. Mas você tem que saber o que uma pessoa precisa aprender para minimizar essas coisas no futuro. Aí nós temos que entender que são muitas das coisas importantes na vida para que você possa ter um presente, já não podemos falar futuro, um presente bom, respeitando as etapas do presente, tendo a mentalidade de que eu preciso crescer em mim mesmo, olhar para dentro e mudar certas
crenças e expectativas que eu tenho em relação à minha vida. São essas coisas. É por isso que eu vejo muito que temas similares eu não entro muito nesses temas, porque nós sabemos que o que mais temos na sociedade angolana é excesso de conhecimento e totalmente com a mudança das mídias, com a evolução das mídias, nós vamos ver que o mundo todo está dentro desse campo de conhecimento. As pessoas têm muito conhecimento, mas pouca aplicabilidade. As pessoas não têm propriedade para falar sobre aquilo que elas conhecem. Por quê? Porque elas têm conhecimento teórico e não prático. Elas têm conhecimento teórico, não prático. Você me fala sobre depressão. Passaste por uma depressão, me fala como é que superaste, qual é o motivo que te fez superar. Vai me falar sobre ansiedade, vai me falar como superaste, o que te fez passar por isso. Vai me falar sobre o estresse. Como é que você estiveste numa posição de estresse. Porque eu vou ler psicologia, vou ler Freud, vou ler Nietzsche, vou ler tudo, filosofia, física, é tudo. São coisas que as pessoas conseguem ler. Ninguém é analfabeto. O nosso Estado fez muito bem em criar escola, que pelo menos é uma coisa que a escola dá para os jovens, é a possibilidade de aprenderem a ler e escrever. Agora, se tiram a capacidade de criticar, isso não é problema nosso, mas eles dão isso para as pessoas. A capacidade de você aprender a ler e escrever e a questionar o porquê das coisas. Então, eu vejo muito que se nós queremos minimizar esses problemas na sociedade, nós temos que saber e entender que antes nós temos que identificar o que causa esses problemas. O que está na base de uma pessoa não ter uma infância agradável, pais mal formados, pais estressados, pais transportam o seu estresse para os filhos, os pais criam mal seus filhos, os filhos começam a apresentar problemas, porque tudo começa na infância, não tem uma fórmula para te explicar esses problemas no futuro, se não voltar para o passado da pessoa. Tudo começa na infância, tudo começa no passado da pessoa, então temos que entender como é que essa pessoa viveu para entender o que ela vive agora. Nessa perspectiva, é neste molde que devemos entender que temas similares devem ser combatidos dentro do homem se quisermos melhorar o próprio homem na sociedade. Porque nós vemos no vídeo do YouTube a aprendizagem, a educação proibida, ele explica que a criança nasce com uma habilidade inata de aprender. Ela pode não aprender a ler e escrever, mas ela aprende a se relacionar de forma natural. Ela aprende a forma de entender o mundo de forma natural. A criança nasce com uma criatividade gigantesca e muitas vezes a escola tira isso dela. Mas por quê? Porque isso é nato do homem, é a essência do homem. Só que nós quebramos isso com pais despreparados, famílias tóxicas e situações e background totalmente desproporcionado para criar uma criança saudável com uma mentalidade muito forte. Então, a principal coisa que as pessoas devem debater na escola é como ressignificar a mentalidade das pessoas, entenderem que o futuro delas, ou o presente delas, depende muito de como entender o presente delas, depende muito de como ela viveu para que possa ressignificar e mudar isso. Porque a forma como nós vivemos pode não determinar o nosso futuro, mas determina o nosso presente. A maneira como a pessoa está agora não determina o futuro dela. O meu futuro é determinado pelo meu presente, eu decidi mudar agora, mas o meu presente muitas vezes é determinado pelo meu passado. A maneira como eu vivi quando era criança. Então, são esses fatores que nós devemos levar em conta e aplicar na cabeça das pessoas, que devemos ressignificar a mente das pessoas. Primeiro, ressignificar a mente das pessoas, tratar da mentalidade das pessoas, mudar a crença que eles tiveram quando em casa, entender o passado delas para poder mudar o presente delas. Depois, outro fator importante é ressignificar a questão do trabalho, porque o trabalho é muito importante para a sociedade. Se uma pessoa não tem trabalho, não tem como se sustentar, também um motivo de lhe causar depressão, um motivo de lhe causar ansiedade, porque ele vai expectar ter uma vida melhor no futuro e no futuro talvez não tenha aquela vida que ela quer. A questão do próprio da situação do país, porque isso contribui muito para acho que que estraga uma pessoa, contribui muito para o desastre de uma pessoa. A situação do país contribui muito para o desastre de uma pessoa, tanto psicológico quanto físico e mental. Então devemos entender
que são esses fatores que nós temos que trabalhar para termos pessoas saudáveis, porque se a gente começar a trabalhar no que está na origem disso, nós vamos minimizar esses problemas no futuro. Nós vamos minimizar esses problemas no futuro, porque nós vamos ver que agora não se fala de burnout, não se fala de enxaqueca, não se fala de, a ver que são problemas que já estão no outro nível. Já não é mais depressão, outra coisa, é excesso de trabalho, é excesso de foco que causa muitas das vezes algumas atividades, alguns problemas no futuro dos outros. Yeah. Então, se a gente quiser mudar de nível, mudar de experiência, nós temos que mudar a mentalidade das pessoas primeiro, depois mudar a crença, primeiro mudar a crença dela para mudar a mentalidade, depois mudar a maneira como eles encaram a vida, tanto trabalhista, de trabalho como a vida social, isso é muito importante. Então, e melhorar as relações que as pessoas têm uma com as outras, porque o trabalho depende da relação, a conversa na família depende da relação, atividades que acontecem no dia a dia dependem das relações. Tudo na vida depende da maneira como você se relaciona com os outros, porque nós somos seres sociais, não somos seres isolados. Então devemos entender muito essa particularidade. Tudo na vida depende das relações. É por isso que naquilo que eu trouxe na temática das crianças, do adulto, do adolescente, do idoso, tudo começa na relação que eles tiveram em casa e depois nas atividades que eles vão ter. Então na vida temos duas coisas essenciais que você pode ter: a relação com as pessoas, porque você relaciona com as pessoas, e a atividade. E que atividade é o trabalho. E nós vamos entender que antigamente, se a gente for para a Bíblia, Deus instruiu o trabalho. Mas antes de instruir o trabalho, porque o trabalho foi instruído depois do homem pecar, a única coisa que Deus colocou no homem foi o relacionamento. Deus colocou o Adão e disse que ele ia prover tudo para Adão. Adão não precisava de trabalhar, não precisava de nada. Ele só precisava de se relacionar com a Eva e com os animais. Nada mais ele tinha que fazer. Então, o essencial para minimizar certos problemas na vida, devemos entender muito o nosso passado e entender a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, porque irá mudar nossos problemas, irá mudar nossa vida, irá mudar tudo. E se a gente quer mudar essa sociedade, se a gente quer mudar esse país, se a gente quer mudar a maneira como a gente enxerga Angola, devemos trabalhar muito na questão das relações sociais e das crenças que a gente tem em relação a nós mesmos. É tudo uma questão de mentalidade. É isso que eu imagino. É isso que eu vejo para o futuro. Porque certos temas, certas coisas que já investigaram, mano, só será o mesmo tema. A aplicabilidade disso depende muito da maneira como a gente interage com o mundo e com a vida.